Então Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E uma outra tradução diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Que nós estamos reunidos como igreja, estamos na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Você é bem-vindo a esta casa, e aqui é o lugar onde nós congregamos. E eu quero despertar você para estar completamente conectado ao trono de Deus. Você tem o seu tempo para o seu lazer, você tem o seu tempo para a sua recreação, você tem o seu tempo para estar em família, você tem o seu tempo para fazer aquilo que você gosta, no seu particular, mas agora você está diante do Senhor, o Criador dos céus e da terra. E eu vou mostrar no caminho como você deve se apresentar diante dele. Estamos num processo de construção de altares. Cada altar que está sendo construído está fazendo uma conexão espiritual. Portanto, esteja completamente voltado para a palavra. É muito importante nós atentarmos com mais diligência para as coisas que nós já estamos ouvindo nesses dias. Atentai com mais diligência para as coisas que você já tem ouvido. Estamos falando a respeito da ativação profética, o despertamento da nossa fé. Você é o responsável pela ativação da sua fé. Como a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu não me canso de dizer, quando o pastor Jailton disse para mim assim: olha, um homem sem fé, ele é tão miserável que nem a Deus ele consegue agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem recompensa sim. Estava aqui ouvindo o pastor Aldo compartilhando o culto das 17, algumas linhas teológicas dizendo assim: olha, você deve buscar a Deus sem esperar nada em troca. Quem serve a um Deus que não tem recompensa? Todas as pessoas servem a uma divindade em busca de alguma recompensa. E o nosso Deus não é diferente. E na verdade o nosso é o único Deus. Porque os deuses que existem por aí foram criação da imaginação do homem. Constituíram deuses para si. Portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que estamos ouvindo. Esses são dias desafiadores, e há uma chamada da parte de Deus, e Deus está falando conosco através dos seus servos, os profetas. Deus está liberando a sua palavra deste altar. É tempo para batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A resposta da parte de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero dizer também que você é a resposta para este mundo que está em crise. Você é a resposta. Os sinais, as maravilhas e os prodígios irão acontecer através da minha vida e através da sua vida. O nosso Deus é um Deus de provisão. E Deus se manifesta trazendo provisão de várias formas. E uma das maneiras que a provisão vem é em resposta ao nosso trabalho. Algumas pessoas, elas querem a provisão, mas elas não querem trabalhar. E a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso. Então Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Mas eu sei também que Deus pode intervir de uma forma sobrenatural para trazer provisão sobre as nossas vidas, como foram nos dias de Elias. Ele enviou um corvo. Se preciso for, Deus usa até o ímpio para que a bênção de Deus, a provisão venha para as nossas vidas. Eu acredito nisso. Mas também acredito que Deus se manifesta trazendo resposta em resposta ao nosso trabalho, abençoando o trabalho das nossas mãos. Então este é um tempo para o despertamento espiritual. Este é um tempo para a ativação profética. O despertamento e a ativação da nossa fé. Todas as coisas passaram a existir pela proclamação profética. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Entendemos, compreendemos. Se pela fé entendemos, sabemos da importância de batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A resposta não está na religião. A resposta não vem simplesmente pela sua necessidade. A resposta vem conforme a expressão da sua fé. E hoje a sua fé vai ser ativada. E você vai entender a palavra de Deus. E você vai ter a resposta que você busca nele. Observe comigo Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Você vai pleitear a sua causa, você vai apresentar a sua causa diante dele.
O próprio Senhor nos autoriza em Isaías capítulo 1: vinde, argui-me, diz o Senhor. Isaías 43 diz: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões. Uma das armas de Satanás é a ignorância. E a chamada que eu e você temos da parte de Deus é para que entremos diante dele com ousadia, para pleitearmos a nossa causa. Observe esse texto, Lucas capítulo 18, dos versos 1 a 8, diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É uma parábola, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Versículo 2 ele diz: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta mulher, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai, olha o que o Senhor está dizendo, considerai, atentai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu quero chamar a sua atenção para estas palavras de Jesus, que diz assim: considerai o que diz este juiz, que era iníquo. Considerai o que ele está dizendo. Ele diz assim: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, todavia eu vou atender esta mulher, porque ela está molestando a minha alma com a sua importunação. Eu julgarei a sua causa. Jesus diz: considerem, atentem para o que este juiz iníquo está dizendo. Ele está dizendo: olha, eu não temo a Deus, eu não temo homem algum, contudo eu vou julgar esta causa, por causa da importunação. Ela está como que molestando a minha alma, eu julgarei a sua causa. Aí Jesus diz: considerai o que ela diz. E Jesus vai dizer: depressa. O próximo versículo, por favor. Disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz iníquo. 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Em alguma outra tradução diz: ainda que os faça esperar, mesmo que pareça que Ele está demorando em responder, não fará justiça. Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. E ele diz: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A resposta é: depressa ele vai fazer justiça. Nós estamos diante de um Deus, e a resposta que Ele tem para mim e para você, ela virá apressadamente. É possível que você já esteja aí há alguns dias, há algumas semanas, pleiteando alguma coisa. Eu quero dizer para você: persevere na presença do Senhor, Ele tem a resposta que você procura. A justiça não é aquilo que você pensa que é a justiça. A justiça é conforme aquilo que está estabelecido na sua palavra. E a justiça que vem da parte de Deus é conforme as Escrituras. A justiça que vem da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida é conforme aquilo que está estabelecido nas Escrituras. E nós estamos aqui para um alinhamento profético. E este alinhamento profético vai estabelecer uma conexão, e a resposta da parte de Deus virá sobre as nossas vidas. A minha chamada e a sua chamada hoje é
para pleitearmos a nossa causa diante de Deus. Nós temos como pai da fé Abraão. Abraão, ele é o nosso pai da fé. E Abraão, ele foi um construtor de altares. Atente para isso. Abraão, ele foi um construtor de altares. Construir altares fala de ativação profética. Cada altar construído estabelece uma conexão espiritual. Cada altar que se constrói estabelece uma conexão espiritual. Interessante quando nós observamos os satélites eles estão emitindo sinais. E precisa de uma base, de uma conexão para que o sinal chegue. Há um receptor. O altar, ele está estabelecendo uma conexão espiritual. E Abraão, nosso pai da fé, ele construiu muitos altares. Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus apareceu a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Depois ele sai e vai para Harã juntamente com seu pai, e Terá, o seu pai, ele morre. Depois Abraão ele vai partir para a terra de Canaã. O pai de Abraão, ele era um idólatra. Ele era idólatra. E ele tinha muitos ídolos. Flávio Joséfo diz, ele era um historiador, ele diz que havia um quarto na casa de Terá, onde ele guardava os seus ídolos. Ele construía muitos ídolos, e ele tinha um quarto, um lugar onde aqueles ídolos estavam. E um dia Terá fez uma viagem e Abraão ficou na casa. E Abraão pegou um machado e destruiu todos os ídolos, menos o maior. E ele pegou o machado, aquele que havia usado para destruir os outros ídolos, e colocou na mão deste ídolo maior. Quando o pai de Abraão chegou na casa e entrou no quarto, todos os ídolos tinham sido destruídos. Ele falou: quem fez isto? Ele disse: olha, só pode ter sido este ídolo maior. O machado está na mão dele. E o pai disse: mas ele não se move. Ele não se move, ele não anda. Falei: como o senhor adora um ídolo, um Deus que não se move? Olha aí, como você adora um Deus que não se move. E Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O nosso Deus não é como os demais deuses, construído pelas mãos dos homens. O nosso Deus é o Deus que promete, e o que Ele promete, Ele pode cumprir nas nossas vidas. Deus disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão então ele partiu, ele chegou na terra de Canaã. E o primeiro lugar onde chegou, ele chegou em Siquém. E ali em Siquém, o território dos cananeus, havia ali um santuário, a divindade deles. Eles adoravam aquela divindade, havia ali um santuário. E Abraão vai construir o seu primeiro altar naquele lugar chamado Siquém. E ali ele vai construir um altar ao Deus verdadeiro, que é o seu Deus, o Deus de Abraão, depois o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus. É tão extraordinário nós atentarmos para os altares que foram construídos por Abraão. A Bíblia diz que a terra de Canaã estava de posse de aproximadamente 10 povos, e todos eles eram pagãos. Eles tinham altares construídos a tudo quanto é tipo de deuses. Em cada lugar que Abraão chegava, ele construía um altar e ele estabelecia uma conexão espiritual. Um altar construído estabelece uma conexão. E nós estamos nesta noite, neste lugar, para construirmos um altar de adoração ao nosso Deus. E uma conexão está sendo estabelecida. E a nossa declaração diante de tantos deuses, e que há só um Deus, um só Senhor. E Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E aqui nós estamos construindo altares a Ele. Você pode dar um aplauso ao Senhor? O segundo altar que Abraão construiu foi em Betel. Gênesis capítulo 12, versículo 8. E ali em Betel, ele invocou o nome do Senhor. Ele fez uma declaração profética diante dos deuses dos cananeus. Olha isso. Ele fez uma invocação, ele construiu um altar e ele fez uma proclamação. E ele estabelece uma base de comunicação entre os céus e a terra, para que a glória de Deus se manifestasse naquele território. Eu e você estamos sendo chamados para continuarmos construindo altares. Esse território onde ele estava de posse ainda dos cananeus. E todos os territórios estavam ocupados. Mas ele vai construindo seus altares. Depois Abraão ele vai descer ao Egito.
passa uma temporada no Egito, e quando ele volta para Betel, e lá em Betel também ele havia construído um altar, e ele volta exatamente para o lugar onde ele havia construído um altar. Mas eu quero destacar aqui o terceiro altar, que está aqui, Gênesis capítulo 13, versículo 18. Os carvalhais de Manre. Ele vai e constrói um altar. Nós temos a possibilidade de construirmos altares ao Deus verdadeiro, e muitas pessoas constroem altares a outras divindades. Quando nós olhamos para os dias de Elias, eles começaram a adorar Baal. Havia uma parte de Israel que já estava voltando a adoração para Baal, e Elias vai se levantar como profeta para confrontá-los. Não permita que altares a demônios sejam construídos na sua vida. Não permita. Construa altares de adoração que glorifique e exalte o nome do Senhor. A Bíblia fala a respeito de Beelzebu. Beelzebu é o maioral dos demônios, é o príncipe dos demônios, é chamado príncipe das moscas. Quando você murmura, você constrói um altar a Beelzebu, que é a murmuração. Quando você fala de alguém, você está construindo um altar a Beelzebu, é o príncipe das moscas. Mosca fala o quê? De contaminação. Nós podemos decidir construir um altar de louvor e adoração ao nosso Deus e atrairmos da parte dele o favor sobre as nossas vidas. Ou também nós podemos construir altares a demônios. Nós estamos criando algumas ovelhas no CETOC. Outro dia tinha uma ovelha bem doentinha, e a ovelha doente ela fica separada. E quando você estuda a respeito das ovelhas, existe um tipo de mosca que coloca larvas nas narinas das ovelhas e traz uma perturbação terrível à ovelha. Terrível. Traz perturbação. Quando você observar e atentar uma ovelha separada das demais ovelhas, pode saber que há uma perturbação sobre aquela ovelha. O meio que Beelzebu, o príncipe das moscas, traz contaminação. Imagina, a contaminação vem através do que? Fezes, feridas e outras coisas mais. Aquilo que você está falando está gerando vida ou está gerando morte, trazendo bênção ou trazendo maldição, trazendo libertação ou está trazendo contaminação. Nós estamos aqui construindo altares ao nosso Deus. Você vai sair deste lugar amanhã, segunda-feira, continue construindo altares. Abraão, ele chega em Canaã, ele vai a Siquém, ali em Siquém ele habitou, e ali, diante dos altares, daquele santuário construído aos deuses dos cananeus, Abraão, ele constrói um altar ao Deus, ao seu Deus, que o chamou de Ur dos Caldeus, para fazer dele uma grande nação. Eu não sei o que você tem ouvido, mas é possível que aquilo que você tem ouvido esses dias tenha trazido contaminação à sua alma e à sua mente, e está trazendo o quê? Como que perturbação. Hoje você vai começar a construir altares ao Deus de Israel, estabelecendo uma conexão para que a bênção do Senhor se manifeste na sua vida e através da sua vida. Diga, eu creio. Agora vamos para o capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão. Aonde o Senhor apareceu a Abraão? O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre. Versículo 1 diz assim: depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Os carvalhais de Manre é o lugar onde Abraão havia construído um altar. Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar onde construímos altares. Nós estamos reunidos neste lugar, estamos edificando um altar ao Senhor, e Deus há de se revelar, Deus há de se manifestar a nós, para trazer a nós boas notícias e compartilhar conosco aquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Observe o texto. Levantou ele os olhos, e eis que 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu. Essa expressão Senhor é Adonai. Se acho mercê, se acho graça em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore.
Preste atenção. Quando você constrói um altar, Deus se revela e Deus se manifesta. Deus apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, no lugar onde ele havia construído um altar. E ele vai compartilhar com Abraão o quê? As boas novas. Mas antes que o Senhor compartilhasse com ele as boas novas, aqui nós vamos ler no texto, a partir do versículo de número 5 até o versículo 8, que Abraão, ele trouxe ofertas, como que ofereceu sacrifícios. Todo altar construído estabelece uma conexão, e todo altar tem sobre ele um sacrifício, tem sobre ele uma oferta. Atente para isso. Todo altar estabelece uma conexão espiritual, e sobre todo altar tem sacrifício, tem oferta. Abraão, ele vai trazer as suas ofertas, vai colocar diante do Senhor, e Deus vai se revelar a ele, Deus vai se manifestar a ele, dando a ele a resposta e compartilhando com ele as novidades, que ele seria um pai de nações, e abrindo a madre de Sara para que ela se tornasse uma mãe de nações. Até então, Sara trazia sobre si a marca da esterilidade. Quando nós olhamos para os dias de Davi, a Bíblia diz que Satanás incitou o coração de Davi para que ele transgredisse aquilo que Deus havia ordenado. Observe isso. Satanás incitou o coração de Davi para que ele transgredisse. Davi foi incitado, despertado nos seus sentimentos. A Bíblia diz em Provérbios 26:2: como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, a maldição sem causa não encontra pouso. Satanás despertou o coração de Davi para que ele transgredisse. E ele vai ser confrontado. Ele vai à eira de Araúna, e ali ele constrói um altar, ele edifica um altar e oferece sacrifício. Quando ele oferece o sacrifício, o anjo da morte colocou a espada na bainha e cessou a mortandade, a praga em Israel. Deus se manifesta, Deus se revela onde se constrói altares. Deus se revela, Deus se manifesta onde se oferece sacrifício. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, de rendição, de entrega. Nós estamos aqui construindo altares ao nosso Deus. E quando nós construímos altares ao nosso Deus e oferecemos sacrifício, nós podemos colocar diante dele a nossa causa, com ousadia. Observe mais um pouquinho à frente. Gênesis ainda capítulo 18. Deus vai compartilhar com Abraão a respeito das boas novas, que a madre de Sara seria aberta. Dentro de um ano ela teria um filho, e exatamente como a palavra foi liberada, assim ela concebeu e deu à luz. Mas Deus também vai compartilhar a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus estava vindo sobre Sodoma e Gomorra. E Deus diz: ocultarei eu de Abraão o que faço? Ocultarei eu de Abraão aquilo que eu estou por fazer? A sentença havia sido liberada, e Abraão vai se colocar diante de Deus como intercessor. Ele vai entrar com ousadia. A Bíblia diz que ele se colocou diante de Deus e permaneceu em pé diante de Deus, olho no olho. Eram 3, 2 partiram e foram em direção a Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, ele permaneceu diante de Deus. Ele permaneceu. Os outros 2 partiram, mas ele permaneceu diante de Deus. E ele diz assim: olha, se houver em Sodoma e Gomorra 50 justos, o Senhor vai destruir todos, e vai destruir os 50 justos, o justo com o ímpio, juntamente com o ímpio. E diante do Senhor, eu creio que olhando nos olhos, ele diz assim: longe de ti fazer tal coisa. Como vai destruir o justo? Onde estaria o juiz de toda a terra? Se houver ali 45, se houver ali 30, se ali houverem 20, e ele diz agora: eu vou falar a última vez, é a última vez que eu falo. Se porventura na cidade houverem 10, e ele parou ali, ele não fala mais, e o Senhor foi. A minha chamada e a sua chamada é permanecermos diante de Deus até que a glória de Deus se manifeste, até que haja uma intervenção divina, até que haja restauração plena.
até que a cura brote apressadamente. Abraão, ele permaneceu diante do Senhor. E o Senhor nos chama hoje para permanecermos diante dele, até que. Observe comigo Isaías capítulo 62, o versículo 1. Isaías 62, versículo 1. Hoje você vai pleitear a sua causa, você vai permanecer diante do Senhor até que a resposta venha e ele se revele, se manifeste a você de uma forma poderosa e você alcance aquilo que você está procurando e buscando dele. Diz assim, Isaías 62, 1: por amor de ti, por amor de Sião, eu não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Eu vou permanecer na presença do Senhor até que a restauração seja plena, a restauração seja completa. Aquele que começou a boa obra na nossa nação, ele vai completar. Nós não descansaremos, não nos aquietaremos, até que a restauração seja completa. Outro dia, o Espírito de Deus me levou a orar por alguém. E eu percebi que no mundo espiritual algo foi se rompendo. Havia um espírito de morte. E eu me coloquei assim diante de Deus, baseado nesse texto. Diante de Deus. E de repente começaram a chegar as notícias. O poder de Deus se manifestando. Se alguém ousasse colocar diante de Deus, por alguém, por uma cidade, por uma nação, até que haja restauração, haverá restauração. Nós estamos construindo altares, diante de altares que foram construídos a tantos deuses. Nós estávamos ontem indo para Aquidauana e passei numa estrada muito linda, e na beira da estrada, um altar a uma divindade. Aquilo incomodou o meu coração. Uma imagem ali, um altar, muito bem construído, à beira da estrada. Eu fiquei pensando e imaginando a respeito daquele altar construído. Nós estamos nesta noite neste lugar, diante dos deuses, construindo um altar ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e vamos permanecer diante dele até que a resposta venha e ele se revele, ele se manifeste. O Senhor perguntou a Abraão: será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Quando ele compartilhou com Abraão a respeito da concepção de Sara, Sara riu. Ó, a resposta. Sara riu. E a pergunta é: será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Eu quero dizer para você, não existe nada, absolutamente nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Mas tudo é possível àquele que crê. Nós estamos aqui construindo altares, e nós vamos permanecer diante do Senhor até que a resposta venha. Curar os enfermos, expulsar os demônios. Nós vamos ordenar, e os enfermos serão curados. As pessoas serão libertas pelo poder do nome de Jesus. Eu não sei qual é a área da sua vida que você vem muitas vezes administrando. Você administra aqui, você administra ali, você pega emprestado de um para cobrir o outro, e pega emprestado do outro para cobrir o outro. Eu não sei como está a sua vida, mas hoje é o dia para você entender, você compreender. Você que construiu altares, você que ofereceu sacrifício, você pode permanecer diante do Senhor. Você pode permanecer diante dele. Eu fico imaginando, eram três, e os três iam para Sodoma e Gomorra, mas de repente, eu creio que Abraão se colocou diante de um, e ele chama de Senhor. Fico imaginando Abraão diante dele,
Eu tenho algo para falar. Eu tenho uma causa para apresentar. Eu tenho um pleito para colocar diante de ti. E os outros foram, mas ele reteve aquele. Se houver ali 50, se houver 45, se ali houver 30, 20, 10, é a última vez que eu vou falar. Se ele continuasse falando, a cidade não teria sido destruída. Os outros dois partiram, chegaram no destino, e a cidade foi destruída. Escapou de lá apenas Ló, depois a esposa e as filhas. E a esposa olha para trás, vira uma estátua de sal, mas Ló sai da cidade juntamente com as filhas, como que puxada pelos anjos. Eu não sei como, mas os anjos não trabalharam ao nosso favor. E se precisar tomar alguém pela mão e conduzir para fora, vai conduzir. Vai tomar pela mão e conduzir para fora. Vai tomar pela mão, tirar do leito da morte. Vai tomar pela mão, vai trazer, a tornar a ter vida, a ter esperança, até que haja restauração plena. A nossa declaração profética para esses dias, que não haverá mortandade. Essa praga não vai assolar a nossa cidade. Nós continuamos firmes na nossa declaração, até que tudo tenha passado. Amém? Até que tudo tenha passado. E vai passar. Você crê? Então permaneça na presença dele. Continue construindo altares. Não permita que Beelzebul venha como que moscas para plantar em você uma contaminação, para tirar você do propósito, trazendo perturbação à sua mente e à sua alma. Continue firme diante do Senhor, pleiteando a sua causa. Aquele juiz iníquo disse: eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia eu vou julgar esta causa. Depressa o Senhor vai fazer justiça, depressa o Senhor vai tomar a nossa causa. Eu quero declarar nesta noite: Deus vai tomar a sua causa. Nesta noite Deus vai tomar a sua causa.